Graça e paz, povo de Deus. Estamos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. E o título do nosso estudo de hoje é Coragem para permanecer em pé. Para conseguirmos permanecer em pé, devemos ter muita coragem. Vamos ler o livro de Atos, no capítulo 5, no verso 28 ao 32. O verso 28 assim nos diz: Dizendo expressamente vos ordenamos que não ensinais nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O que importa é agradar, é obedecer a Deus, não a homens. No livro de Efésios, capítulo 6, no verso 10 e 12, Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 e 12, a palavra revelada, a palavra do Senhor assim nos diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. É no Senhor que nós encontramos forças. É no Senhor que nós encontramos coragem para permanecer de pé. E também na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em Apocalipse capítulo 3, no verso 11, vamos lá para Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, assim diz a palavra do Senhor: Venho sem demora. Aqui é Cristo dizendo: conserva-te o que é teu, o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso aqui é muito forte. Está dizendo para a gente conservar. Que Cristo vem e não demora. E nós precisamos conservar o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa, que está reservada para cada um de nós. Agora, que princípio básico de todos esses textos que eu li, de Atos 5, 28, 32, Efésios 6, 10, 12, Apocalipse 3, 11. Que princípio básico se encontra nesse texto? Amados, o princípio básico é que devemos nos manter firmes, perseverantes nas Sagradas Escrituras e no poder de Deus. Devemos nos manter fiéis, devemos nos manter firmes nas palavras do Senhor para permanecermos em pé. O que importa, e dos princípios que nós encontramos aqui, e deixa bem claro para a gente, é que o importa é obedecer a Deus e não aos homens, com as suas fábulas, com as suas invencionices, mas o que importa é obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer às Sagradas Escrituras. Tinha um povo no passado que foi perseguido, que foi morto, e eu quero falar um pouquinho dele nesse momento. É um povo que eu sou apaixonado por eles.
pela sua perseverança, pela sua coragem, mesmo em meio à perseguição e morte. E esse povo é o povo valdense. Uma das características dos valdenses e dos reformadores era a lealdade absoluta a Deus e a sua palavra. A obediência à autoridade das Sagradas Escrituras e compromisso com a supremacia de Cristo e não com o papado. Eles se preocupavam em obedecer a Deus e não com a supremacia do papado, das ordens da Igreja de Roma. A mente deles estava cheia de história, de fé e de coragem. Eles buscavam na palavra do Senhor, eles buscavam estudar a palavra do Senhor, eles buscavam estudar a Bíblia Sagrada e as mentes deles estavam cheias das personagens bíblicas e das suas vitórias. Eles podiam dizer, como está em Atos capítulo 5, verso 29, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Precisamos obedecer a Deus, custe o que custar. Eles compreenderam que devemos ser fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder, como está em Efésios capítulo 6, no verso 10. Levaram a sério o conselho de Jesus, lá de Apocalipse capítulo 3, no versículo 11. Conserve o que tem. Eles levaram isso a sério. Conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eles sabiam que mesmo em meio à perseguição, ainda que morresse, Cristo voltaria para buscá-los. E a sua coroa e as suas coroas estavam guardadas pelo Senhor. Em vez de submeterem às tradições romanas, em vez de submeterem às tradições da Igreja Romana, esses fiéis tiveram a coragem de defender as verdades da palavra de Deus. Eles tiveram coragem de defender a palavra de Deus, mesmo em face à morte. Os valdenses foram um dos primeiros grupos a obter a Bíblia em sua língua. Jean Leger, um valdense que fazia cópias da Bíblia à mão, escreveu um comovente relato que inclui desenhos sobre essa atividade deles. Então, ele escreveu à mão a cópia da Bíblia. Escreviam a punho de tanto amor que eles tinham pela palavra do Senhor. Os valdenses copiavam secretamente as escrituras em suas comunidades montanhosas no norte da Itália e também no norte da França. Eles copiavam à mão a Sagrada Escritura. Que amor! Pela palavra de Deus, pela palavra inspirada. Jovens eram instruídos por seus pais a memorizarem grandes porções das Escrituras. Eles gravavam, os pais ensinavam aos seus filhos a gravarem de memória e citar de memória a palavra do Senhor. Equipes, olha só, eles tinham uma equipe de copistas da Bíblia que trabalhavam juntas. Muitos desses jovens viajavam na Europa como mercadores, compartilhando a verdade. E eles levavam essas porções da Bíblia. Eles levavam essas porções e entregando às pessoas que se interessavam pelo assunto, que se interessavam pela palavra de Deus. Alguns ali se matriculavam em universidades. À medida que a oportunidade surgia, compartilhava partes das Escrituras com os colegas. Eles levavam parte das Escrituras, eles copiavam e levavam porções das Escrituras. E
quando tinha uma pessoa desejosa de compreender, de entender, de conhecer a palavra do Senhor, eles as entregavam essas porções. Eles eram guiados pelo Espírito Santo. Eles se colocavam eles se colocavam na mão do Senhor. Muitos pagaram por sua fidelidade com a própria vida. Muitos perderam a própria vida. Muitos morreram por amar a palavra de Deus. Embora os valdenses não entendessem todos os ensinamentos bíblicos, eles preservaram a verdade da palavra de Deus por séculos. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Isso aqui é para nos impulsionar a fazermos o mesmo. Às vezes eles não compreendiam todos os ensinamentos bíblicos, mas eles amavam a Bíblia. E eles foram responsáveis, eles preservaram a verdade da palavra de Deus, compartilhando-a com outros. Precisamos fazer o mesmo, compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Precisamos amar a palavra de Deus, precisamos amar a palavra do Senhor. A vereda dos justos. Tem um versículo do capítulo 4 de Provérbios que diz: a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Salomão comparou o caminho pelo qual Deus conduz seus filhos a um sol que se eleva. Se Deus simplesmente acionasse um interruptor cósmico e o sol brilhasse instantaneamente com todo o seu resplendor, nos cegaria. Por isso que a luz vem chegando devagar. Depois que a escuridão engoliu o mundo por séculos, Deus levantou homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, que continuaram a buscar mais luz. E Deus hoje, como no passado, quer levantar homens e quer levantar mulheres para continuar a pregar a luz do Evangelho. Eu quero ler algumas passagens do livro O Grande Conflito sobre os valdenses. Como esse povo nos inspira, como esse povo nos ajuda a seguirmos firmes como um exemplo fiel, mesmo em meio à morte, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à prisão, eles não desistiram. Por trás das elevadas fortalezas das montanhas, os valdenses encontraram esconderijo. Por trás das elevadas fortalezas, por trás das montanhas, eles encontraram esconderijo. Eles puderam se esconder da perseguição. Mas ali eles faziam os seus cultos, ali eles faziam as suas atividades, ali eles faziam as cópias da Bíblia para levar as pessoas. Hoje nós temos acesso à Bíblia e muitas das vezes não as estudamos. Desde a mais tenra infância, desde a mais tenra idade, eles eram ensinados pelos seus pais os santos requisitos da lei de Deus. Eles eram ensinados desde cedo pelos seus pais a amarem, a obedecerem à lei de Deus. As igrejas valdenses se assemelhavam à igreja dos tempos apostólicos, rejeitando a supremacia do Papa e de prelados. Mantinham a Bíblia como a única autoridade infalível. Eles rejeitavam a supremacia papal. Eles rejeitavam os enganos. Eles rejeitavam os erros de Roma.
se apegavam unicamente à palavra do Senhor. Eles se apegavam unicamente às Sagradas Escrituras, a palavra revelada pelo Santo Espírito de Deus. Mediante incansável trabalho, por vezes nas profundezas e escuridão das cavernas da terra, à luz de tochas eram copiadas as Sagradas Escrituras, versos por versos. Que perseverança! Na luz de tocha, nas cavernas, eles copiavam as Sagradas Escrituras, verso por verso, para assim eles distribuírem as palavras, a palavra do Senhor. Eles levavam porções da palavra de Deus para distribuir. Os cristãos valdenses se sentiam responsáveis por permitir que a sua luz brilhasse. Pelo poder da palavra de Deus. Olha só, eles se apegavam ao poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder, amados. Nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor, em espírito de oração, e pregar o Evangelho tal qual o Evangelho nos mostra. Não um Evangelho diluído, mas um Evangelho verdadeiro, um Evangelho que transforma, um Evangelho que muda. Eles, pelo poder da palavra de Deus, tentavam romper a escravidão que a Igreja de Roma impunha. Os missionários iam de 2 em 2, assim como Cristo, assim como Jesus enviara seus discípulos de 2 em 2. Eles iam de 2 em 2 pregando a palavra. Eles iam de 2 em 2 levando o Evangelho copiado à mão. Levava porções da Bíblia, já que eles não podiam andar com a Bíblia livremente, eles levavam porções da Bíblia e distribuíam. Eles amavam a Cristo, eles amavam a palavra, eles amavam a graça de Deus, mas eles eram desejosos de não só eles mesmos ser salvos, só eles mesmos conhecer a palavra de Deus, mas eles eram desejosos de levar a palavra de Deus para outras pessoas. Levavam consigo secretamente exemplares da Bíblia, completa ou em porções. Muitas vezes, algumas pessoas se interessavam em ler a palavra de Deus e alguma porção era deixada com os que se desejavam a receber. Então, quem desejava receber a palavra de Deus, eles deixavam lá essas porções. Os missionários valdenses citavam com cautela as porções cuidadosamente copiadas à mão, amados, das Sagradas Escrituras. Os líderes papais viram perigo no trabalho desses humildes itinerantes. Eles se tornaram uma ameaça aos líderes papais. Eles se tornaram uma ameaça ao sistema da Igreja de Roma. A luz da verdade varria as pesadas nuvens do erro que envolvia o povo. A Igreja de Roma disseminou erros. Dirigia as mentes das pessoas somente a Deus. Talvez o que a Igreja de Roma eles sentiam era o quê? Que, afinal, a supremacia romana seria destruída, porque os valdenses pregavam a verdade e deixavam transparente os erros da Igreja de Roma. Esse povo foi-nos como exemplo. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus em os seus lares e nas montanhas. Seu grande crime era o de não querer adorar a Deus segundo a vontade do Papa.
seu único erro, né? Seu único crime era não querer adorar segundo a vontade do Papa. Determinando-se Roma a exterminar a odiada seita, um decreto foi promulgado pelo Papa, condenando-os como hereges e entregando-os ao morticínio. Não eram acusados como ociosos, não eram acusados como desonestos, não eram acusados como desordeiros, porque eles não eram. Mas declarava-se que tinham uma aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas, entre aspas, do verdadeiro aprisco. Eles achavam que a igreja de Roma se achava o verdadeiro aprisco. Esse decreto convocava todos os membros da igreja para se unirem à cruzada contra os hereges valdenses. Eles eram chamados de hereges porque eles guardavam a palavra de Deus tal como ela é. E seguiram e obedeceram a palavra de Deus tal qual ela é. Eram perseguidos até a morte. Contudo, seu sangue regava a semente lançada e esta produzia frutos. Assim os valdenses testemunharam de Deus século antes de Lutero. Então, século antes de Lutero, os valdenses já testemunhavam de Deus e da sua santa palavra. Plantaram a semente da reforma, que se iniciou no tempo de Wycliffe, que cresceu larga e profunda nos dias de Lutero e deve ser levada avante até o fim dos tempos. Essa verdade que os valdenses levaram, que Jerônimo, que John Hus, que Wycliffe, que Martinho Lutero levaram, não parou naquele tempo. A reforma não parou naquele tempo. Ela precisa ser levada até o fim dos tempos, até a volta do Senhor Jesus. Como podemos refletir a luz de Cristo, resplandecer em nossa vida? Como podemos, refletindo a luz de Cristo, resplandecer em nossa vida? Precisamos ser testemunhas, assim como foram os valdenses. Precisamos ser testemunhas, assim como foi os homens da Reforma. Precisamos ser testemunhas, como John Hus, como Jerônimo. Nós vamos ver, mais para frente. Nós precisamos ser como os valdenses. Muitos foram queimados dentro das cavernas. Muitos foram levados à morte. Mas eles amavam de tal maneira a palavra do Senhor. Eles amavam com todas as suas forças, que nem a morte podiam impedi-los de estudar e de pregar o Evangelho. Eles eram testemunhas, assim como nós devemos sermos testemunhas, tendo Cristo como exemplo, tendo Cristo como um modelo, que nós possamos levar a luz da palavra do Senhor às pessoas que vivem na escuridão. Que nós possamos levar a palavra inspirada, a palavra de Deus, às pessoas que vivem nas trevas. Que o Santo Espírito possa tocar em nossos corações. Que o Santo Espírito possa ouvir o clamor do seu povo. E que todos vejam em nós o brilho do Espírito Santo. E que possamos, assim como os valdenses, pregar a palavra do Senhor. Que a paz de Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém.